Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje às 15 horas caiu nessa palavra para mim, eu vou pregar, que é Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito, Isaías 31, versículo 1 em diante. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Esse é o Isaías 31:1. Eu nunca tinha pregado sobre isso, eu já tinha pregado sobre Isaías 30. E o Isaías 31, ele fala sobre isso, né? Ai. Sempre quando começa com ai, ele fala sobre isso, né? É de dor. Eu vou fazer uma oração agora. Pai querido, Pai amado de Abraão, Isaac e Jacó, eu estou aqui para pregar a tua palavra, Senhor, a palavra da verdade, porque o Senhor nos chamou para pregar a verdade, Pai. E eu pedi uma palavra ao Senhor, o Senhor me deu essa palavra. E a palavra do Senhor está escrito: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Senhor, me dá a revelação dessa palavra, para que não fique nas minhas palavras, porque não pode ser dado nada do céu como o Senhor me deu essa palavra. Alguns minutos, né, um tempo antes, hoje, sobre isso, sobre João Batista. E não pode ser dado nada do céu se o Senhor não derramar, né? Não pode ser dado nada para nós se o Senhor não derramar. Então de mim eu nada posso falar. Então se não fluir é porque não é da tua vontade eu pregar. Mas ai dos que descem ao Espírito Santo, eu convido o Espírito Santo para falar comigo, me revelar. Ai dos que descem ao Egito. Primeiro lugar, aqui tá falando ai. O profeta Isaías era a boca de Deus e ele falou com o povo de Deus. Ai dos que descem ao Egito. Egito, de novo, lugar de pessoas que não servem a Deus. Lugar de pessoas que têm como seus deuses, que é falsos deuses, porque só existe um Deus soberano, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então descer ao Egito é descer, é ir em direção a um povo que não está servindo o mesmo Deus. E Deus me deu essa palavra, ai, que representa dor, né? Mas essas pessoas estão descendo ao Egito para buscar socorro. Para buscar socorro. E esse socorro é quando você pede ajuda. Pede ajuda. Seja o que for, seja... Pode ser algo pro físico, para alguma coisa, ou espiritual. Ó, me ajuda com o coração aqui, me ajuda a fazer isso aqui. Então, se a pessoa já não está inclinada em obediência, tá mais na carne, o que ela vai poder ajudar, né? Então, ai dos que descem ao Egito para buscar socorro. Então, tá buscando socorro, tá buscando algo e se estribam em cavalos. Porque o povo do Egito, eles tinham muito cavalo também, né? Quando Moisés, ele estava lá com aquele povo de Deus, ele passou pelo Mar Vermelho e foi atrás o quê? O povo do Egito com os cavalos. Então, quando o povo conseguiu passar pelo mar aberto, porque eles tinham que passar por lá, depois o mar foi se fechando e o povo do Egito foi sendo consumido pela água. Eles morreram. Então, grande parte do povo do Egito morreu ali. E o povo de Deus foi lá com Moisés. Deus estava na frente, né, abrindo o mar. Como Deus vai abrindo o mar pra gente. Mas aqui é uma coisa muito séria. Porque fala de pessoas que tá buscando socorro e tá se estribando em cavalos. Então, a quem a gente está buscando socorro? Com pessoas que estão no mesmo espírito? Ou com pessoas que estão em rebeldia? Ou pessoas que estão na carne? Então, eu falo para mim essa pergunta: a quem eu estou buscando socorro? A quem eu estou pedindo ajuda? Se não for pessoas que estiverem no mesmo espírito, vai me ajudar no quê? Né? A não ser que for para evangelizar. É diferente. Falar algo amando do Senhor é diferente.
Tem confiança em carros, porque são muitos. Olha aí, confiança, ou seja, está confiando porque as pessoas estão ali tendo o que suprir, né? Tendo o que ajudar na parte física, né? Em carros, né? Porque o povo do Egito, eles tinham muito carro, eles tinham os carros da época, não era igual ao dia de hoje, eles tinham cavalos, porque são muitos. E nos cavaleiros é a pessoa que estava montando em cavalo, porque são poderosíssimos. Então era um povo que tinha poder, que tinha. Isso pode ser qualquer pessoa, pode ser até do meio aí, dos governadores, de pessoas que têm poder, que tem algum ganho, alguma coisa, e você tá pedindo ali socorro, ajuda, tá tendo confiança nessas pessoas, né? E não atento para o Santo de Israel, ou seja, não tá atentando, não tá com foco em Deus, na palavra dele, na presença dele que tá aqui na terra. E não busca o Senhor, ou seja, não tá buscando a Deus em primeiro lugar. Porque tudo a gente tem que orar a Deus, consultar a Deus. Tem pessoas que já têm um ministério, tem pessoas que você está congregando, que você está buscando, que tem alguém para te auxiliar, que está no mesmo espírito. E tem pessoas que não tá. Então você, em primeiro lugar, como eu tenho que fazer, todos nós, é dobrar o joelho durante o dia e falar com Deus. Senhor, eu vou para tal lugar, é da tua vontade? Ou como eu sempre busco de Deus, se não for da tua vontade que dê tudo errado, que trave tudo, ou que cancele, mesmo quando eu já... isso daí você sabe, mas eu gosto muito de orar de madrugada, que é batata. Deus ouve todo horário do dia, mas é batata de madrugada, né? Modo de dizer batata, né? E você atentar para Deus ali, né? E não atento para o Santo de Israel. Não busca o Senhor. Então tá falando de pessoas que tá com a sua confiança em pessoas que não tá no mesmo espírito, que não tem nada para oferecer, mas que são pessoas que têm bens, que têm riquezas, que têm algo para oferecer, mas elas não estão no mesmo espírito. Tem muitas pessoas assim, porque as pessoas trabalham, as pessoas buscam, mas a gente tem que ver a quem a gente está buscando socorro. Não é só de questão de físico, né, de ajuda, mas é espiritual falando, pedir ajuda espiritual. E se Deus está falando isso, é porque eu posso estar querendo buscar em pessoas que não estão no mesmo espírito. Buscar ajuda em pessoas que não estão com o mesmo espírito, ou estão em rebeldia ou alguma coisa. Então eu tenho que buscar em oração, não só eu, vocês, tem que buscar em oração a quem eu estou buscando socorro, né? Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará suas palavras, e se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Então, se a gente buscar ajuda com quem não está em obediência a Deus, com quem não está no mesmo espírito, seja com quem for, a gente tem que buscar a revelação para a quem a gente está querendo descer ou quem a gente está buscando ajuda. Se a gente buscar, o que vai acontecer? Quando o Senhor levantar a mão contra essas pessoas, a gente também vai ser atingido. Aí já pensou a gente ser atingido porque a gente está querendo buscar ajuda com quem não é para buscar? Buscar socorro com quem não é para estar? Quem está no mesmo espírito, amém. Mas quem não tiver no mesmo espírito, já era. Por isso que a gente tem que estar buscando a Deus em tudo. Direção de todas as coisas. De tudo. Que for comprar, para onde ir. Porque aqui está falando de uma terra, descendo a uma terra com um povo que não está no mesmo espírito. Se for com um povo que está no mesmo espírito, glória a Deus. Povo escolhido, povo de Deus. Mas se não for, a gente vai estar tendo a consequência lá na frente. Por isso que muitas pessoas acabam tendo uma consequência horrível lá na frente. Uma consequência da ira de Deus. Porque Deus se ira. Só pode descer a terra do Egito se Deus mandar. Nessa época Deus não queria. E Deus está falando então Deus já está me dando um alerta. Cuidado para quem eu estou falando, cuidado com quem eu estou me direcionando as palavras, cuidado a quem eu estou pedindo socorro, até espiritual. Porque às vezes a gente pede ajuda, ora por mim, me ajuda, não sei o quê, mas vai pedindo para muita gente. Em primeiro lugar, a gente tem que falar com Deus. Tudo que a gente está passando, não importa o que a gente está passando. A gente tem que, em primeiro lugar,
falar com Deus. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E pedir ajuda na palavra e falar com pessoas que já direcionam a gente, que já está pastoreando a gente, que já está cuidando da gente, que está no mesmo espírito. E mesmo se for pessoas de fora do ministério, tem que recorrer a quem está no mesmo espírito, querendo obedecer a Deus. Porque se for uma pessoa que estiver completamente na carne, e mesmo que tenha condições financeiras para nos ajudar, a gente vai acabar indo debaixo da ira de Deus. Porque até para pedir ajuda, a gente, se for financeiro, etc., tem que ser alguém que estiver na mesma direção. Senão a gente acaba trazendo ira para dentro da gente. E aí, se Deus está tentando fazer o mal para a pessoa, a gente vai pegar junto a mesma carga, né? E pegar coisas que a gente não era para pegar. Olha só que coisas, por isso que a gente tem que estar atento o quê? À voz de Deus. Existe a voz mansa e delicada de Deus, mas existe a voz do inimigo também. Então a gente tem que estar atento. Se Deus está me avisando isso, é porque eu estava pretendendo fazer algo, ou ir até algum lugar, ou fazer alguma coisa, ou em direção a alguém, ou para pessoas também que precisam ouvir essa palavra. Olha só. 3. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado. E todos juntamente serão consumidos. Não preciso nem pregar sobre isso, porque Deus já está falando aqui. Então, se eu descer a essa terra, se eu buscar socorro com quem não está no mesmo espírito, eu vou ter essa consequência. Quando Deus puxar o tapete, quando Deus entrar com ira, eu vou ser atingida. Por isso que tem muitas pessoas passando por muitas coisas e nem sabe por quê, porque está buscando socorro, está buscando ajuda, não com Deus, mas com pessoas que não estão no mesmo espírito. Aí quando Deus vem com a ira, a pessoa é atingida junta. Então por isso que Deus está me dando um alerta, e é muito sério, gente. Algumas vezes Deus me deu essa palavra também. Eu já tinha pregado sobre Isaías 30, mas o 31 não. Então isso é um alerta pra gente, porque Deus me chamou para pregar a verdade de Deus, tá? Eu louvo, eu toco o teclado, eu ministro, né? Deus coloca pessoas também para contar sonhos para mim, para eu ajudar com palavras, coisa e tal, inspirada por Deus. Deus, ele sempre me encaminha, e eu também, né? Tem pessoas que também vêm para me ajudar também, mas é o chamado de Deus, cada um tem o seu. E eu digo assim, sem o Espírito Santo não sou nada. Eu digo assim, que se não vier algo do céu, até para pregar, se eu começar a pregar e eu não tiver inspirada, eu já desligo logo. Eu sou assim, é igual no último vídeo, mas já há um tempinho que eu não pregava. E eu preguei dos filhos rebeldes, né? Do Isaías 30. E hoje, às 15 horas, Deus me deu esse. E eu vim aqui para poder pregar, porque eu ainda não tinha pregado sobre esse. E olha, interessante que Isaías 30, 14, olha só que coisa séria. Eu sei que tem outras palavras aqui, não tem só sobre isso, do que desce ao Egito. Tem coisas aqui também, no Isaías 30, 29, um cântico haverá entre nós, como na noite em que se celebra uma festa santa, alegria de coração, como a daquela que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Então tem outras palavras também. Palavras para quem está em obediência, mas também tem palavra para quem não está em obediência, ou para quem está recorrendo ou querendo recorrer a uma pessoa que não está no mesmo espírito. Então o que essa pessoa vai acrescentar para a gente? O que a pessoa vai poder nos ajudar? Não, a gente é que vai acabar pegando algo de ruim que o Senhor está para derramar sobre a vida dessa pessoa. Então olha só, o Isaías 30, 14, ele fala sobre isso. E ele o quebrará, olha só, como se quebra o vaso do oleiro. Isso é a continuação aqui daquela que eu preguei, a última pregação, né? Quem viu sabe. Dos filhos rebeldes que tá buscando conselho com quem não é do Espírito, tá pegando a cobertura que não é do Espírito. Aí no versículo 14 diz, e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro. E quebrando, não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar seus pedaços. Olha, um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Então, imagine um vaso naquela época que foi quebrado
na mão daquele que... Ele que construiu o vaso, ele que fazia ali com os ingredientes e tudo, existia, até existe hoje. O olheiro, e tem o vaso, o olheiro é Deus, o vaso somos nós. Mas aqui tá falando de um vaso que ele foi quebrado. Então imagine esse vaso sendo quebrado pelo olheiro, mas não é um vaso que é igual Deus que pega o vaso e quando tá em obediência a Deus, fazendo a vontade de Deus, aí tá sendo aquele vaso que ele tá sendo transformado num novo vaso, num vaso novo. É diferente de um vaso que é quebrado pela mão do olheiro, tá quebrado, mas não tem como fazer mais nada, ou seja, não tá sendo transformado num novo vaso. Ou seja, os seus pedaços, ele não tá servindo nem para fogo do lar, nem para fazer uma comida, para nada. Nem para tirar água do poço, ou seja, ele não vai para servir para mais nada. Já pensou chegar nesse nível? Porque tem pessoas, não estou julgando ninguém, mas tem pessoas que chegam, que Deus deixa chegar num estado que a pessoa desobedece ou começa a pode querer se desviar de vez, sei lá. Aí a pessoa, sabe, ela não pode fazer mais nada. Sabe, são pessoas que estão ali paralisadas. Já pensou, você, não tô falando nem de não poder você ser usado para mais nada, entendeu? É tipo um vaso, é tipo uma pessoa que não pode ser usada para mais nada. Gente, isso é uma coisa muito séria. Tipo, você chegar num estado vegetativo ou de coma, ou sendo cuidado por pessoas e você... Eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas Deus sabe... da intenção do nosso coração, se a gente vai se desviar, se a gente vai sair. Então cada um é atingido de uma maneira se sair da presença de Deus. Sem o Espírito Santo a gente não é nada. Eu tô falando aqui, tô tendo inspiração para falar, é porque Deus está me inspirando. Porque se eu não for inspirada por Deus, eu não tenho como fazer nada. Eu não tenho, de mim nada vai vir se não vier do céu. É como Jesus... Né? O próprio João Batista estava falando com algumas pessoas daquela época, quando Jesus estava batizando, mas nem todos criam no testemunho de Jesus. Né? Não criam naquilo que vinha do próprio Deus por meio de Jesus. Então já pensou ser transformado nesse vaso? Eu sei que é um versículo que antecede o 31, mas é uma coisa séria. Porque você ser um vaso que não serve para mais nada, um vaso que... Porque tem pessoas que estão assim. Você está num nível que você não pode fazer mais nada. Você está totalmente paralisado. Tem muita gente assim pelo mundo. Por permissão de Deus. Claro, às vezes é processo de Deus, sim. Mas você chegar nesse nível... Eu não quero chegar nesse nível. Eu quero, sim, ser moldada por Deus, né? Um vaso que é quebrado nas mãos do olheiro e é transformado, né? Nasce do Espírito, que é transformado num vaso novo... Né, cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, que vai estar sendo guiado totalmente, diariamente por Deus, é diferente. Você passa por processos com Deus diferentes, mas você ser esse vaso que não serve para mais nada, eu não quero chegar nesse nível. Então por isso que a gente tem que estar atento a quem a gente está recorrendo, aonde a gente está indo, seja internet, seja onde for, né? Então isso é um alerta do Senhor, do ai dos que descem ao Egito. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A quem a gente está buscando socorro? A quem a gente está recorrendo? Né? Porque tá na mão do olheiro e o olheiro fazer um novo vaso é maravilhoso. É um processo dolorido. Eu tô passando por isso. Todos estão passando que tá querendo obedecer a Deus diariamente. Mas se a gente buscar conselho com quem não tá no mesmo espírito, se a gente buscar socorro com quem não está no mesmo espírito, quem está completamente na carne ou está servindo a outros deuses, o que a gente vai fazer? Deus pode permitir seguir esse nível aí desse vaso quebrado que não serve para mais nada. Já pensou? Ser um vaso que não serve para mais nada? Então vamos ficar atento a isso. É uma palavra forte. Deus me chamou sim. É difícil, a palavra difícil até para mim. Várias vezes Deus já me deu e eu já senti a presença de Deus, já lendo essa palavra, orando essa palavra com uma amiga. Então, é uma coisa muito séria. Isso é um alerta de Deus, para a gente só se atentar para Deus e buscar o Senhor em primeiro lugar. Primeiro é Ele. Porque o que não for da vontade dEle, se você orar, vai travar tudo, vai cancelar. Deus não vai deixar, porque você já orou antes. Mesmo que você tenha dito sim para alguma coisa, para algum lugar que tem que ir, Deus ele vai falar.
Completamente. E a gente tem que ficar em oração a Deus, buscando a Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, onde eu estou descendo, que é a terra do Egito, onde eu estou buscando socorro, Senhor, me ajuda. Eu não quero ser esse vaso quebrado, que não vai servir para mais nada. Eu quero ser um vaso adornado, cheio do teu espírito. Senhor, me ajuda. É igual aquele de Jeremias, né? Que Jeremias teve que ir à casa do oleiro e ele viu ali o vaso sendo quebrado, mas moldado. É diferente esse vaso, porque é um vaso que está passando pelo processo de Deus, mas ele está cheio do Espírito, ele está na presença de Deus, ele está em obediência. Mas a gente tem que ver a quem a gente está recorrendo. Mesmo que a pessoa tenha condições financeiras, não importa, a quem a gente está recorrendo. Porque a gente tem que buscar primeiro socorro em Deus, e Deus ele vai providenciar tudo que a gente necessita. Eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Ele nunca vai deixar uma pessoa que realmente a obediência nele chegar ao nível de morrer por fome. Não vai passar isso, não vai ter como. É bíblico. Então, Deus ele provê todas as coisas. Então vamos ficar atento a essa palavra. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É forte. Deus me inspirou aqui.